Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Que bom estar aqui de volta na sua companhia para juntos fazermos mais um subsídio, um resumão da Escola Bíblica. Agora a segunda lição da nossa Escola Bíblica Classe dos Adultos da revista CPAD. E nessa semana o tema é o corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. Antes de tudo, já peço a você, enquanto você está assistindo o vídeo, aperte no like para que assim você possa receber as atualizações dos próximos vídeos. Aproveita, já compartilha para abençoar a vida de alguém e vamos lá assistir esse vídeo. Meus irmãos, a lição é uma lição maravilhosa que tem como texto base as palavras de Davi no Salmo 139. Então você pode estar lendo esse salmo. Eu não vou fazer a leitura para não estender muito o vídeo. A nossa intenção é sempre resumir o bastante para que você possa chegar a uma compreensão de forma rápida, clara e direta. Também já quero te adiantar que nós vamos deixar o PDF dessa lição fixado no primeiro comentário do vídeo aqui para quem está assistindo no YouTube. Infelizmente não dá para fixar o PDF nos comentários do Instagram. Então nós vamos deixar no comentário aí do vídeo no YouTube. Vamos lá. A introdução da lição, ela diz o seguinte: nessa lição estudaremos acerca da mais perfeita obra já feita, da máquina mais incrível do mundo, do organismo vivo mais espetacular já estudado, o corpo humano. Um ser com uma estrutura tão perfeita e um sistema e uma simetria funcional tão organizada que não poderia de forma alguma ser obra do acaso ou resultado de uma evolução natural. Existe a mão de alguém poderoso por trás de toda essa maravilha. Alguém que planejou, detalhou e deu vida a esse grande projeto chamado ser humano. Tentar desvendar os mistérios da criação humana sem uma perspectiva bíblica é girar em torno das mesmas respostas. Somente nas Escrituras Sagradas encontramos respostas para as perguntas que ecoam desde a antiguidade acerca de nós mesmos. Então, meus queridos irmãos, nós podemos compreender aqui somente na introdução de que ter uma perspectiva bíblica acerca da criação é fundamental para entendermos todas as perguntas que ecoam desde a eternidade acerca de nós mesmos. Tá certo? É essencial para você entender não só a sua formação, mas o seu propósito nessa terra. Tá bom? Então aqui está a nossa introdução. Vamos aqui agora partir para o corpo da lição. Repito, vai ser um resumo bem rápido, mas bastante esclarecedor. Então fique no vídeo. O primeiro ponto da lição da revista, para quem tem a revista em mãos, vai falar sobre a maravilhosa obra de Deus. Esse é o primeiro ponto da lição. Lembrando, sempre apoiado em cima do Salmo 139, escrito por Davi. O primeiro ponto fala a maravilhosa obra de Deus. E o primeiro ponto ele está dividido em 3 tópicos. O primeiro, do pó da terra. Segundo, Deus, o autor da vida. E o terceiro tópico do primeiro ponto é a individualidade, formação integral do homem. Tá certo? Então vamos aqui para o primeiro subponto, do ponto 1. No livro de Gênesis, capítulo de número 2, versículo 7, nós vemos Deus criar o homem do pó da terra. Aí vem o nome Adama, que na tradução é Adão, que é criado do pó. Certo? De uma matéria-prima tão simples, o Todo-Poderoso cria o ser incrível, dotado de 37 trilhões de células, tecidos, órgãos e sistemas. Tudo em perfeita harmonia e funcionamento. Imaginamos o simples barro. Como que de uma matéria tão simples, Deus pôde criar algo tão incrível? Há muito tempo a ciência tenta explicar esse paradigma, mas somente através da fé expressa na palavra de Deus podemos entender e aceitar a narrativa bíblica da criação. Então aqui a revista ela nos traz no primeiro ponto. Então aqui no primeiro tópico ela nos traz a criação do homem, certo? De uma forma simples, de uma forma clara. Deus, utilizando-se da matéria-prima, o barro, então Deus ele vai e faz o ser humano.
Tá certo? Então aqui, pela fé, pela palavra de Deus, ele já quebra a teoria da evolução. Tá certo? Ele já coloca por terra a teoria da evolução e anos de estudos científicos. Então, mas é como eu acabei de falar e repito, através da fé. Tá certo? Somente através da fé, baseado nas escrituras sagradas, nós vamos entender essa verdade, que o homem foi criado do pó da terra, de uma matéria simples. O Todo-Poderoso criou a mais perfeita máquina da terra, que é o ser humano. Tá bom? O segundo subponto do primeiro tópico é o seguinte: Deus, o autor da vida. Vamos lá agora fazer a leitura aqui desse segundo tópico. Após a formação do homem, Adão, que recebe o nome de Adão, Deus viu que ele precisava de uma companhia semelhante a ele. Escuta isso. Mas que ele completasse. Daí o relato de Gênesis capítulo 2, versículo 27, diz que Deus fez Adão cair no sono e retirou-lhe uma costela. E dessa costela fez a sua companheira, aquela que seria a mãe de todos os seres humanos. Daí ela recebe o nome de Eva. Tá bom? Formada de igual modo perfeito como Adão, porém dotada de uma anatomia, fisiologia e genética diferente de Adão. Deus não fez uma cópia de Adão. Deus fez uma parceira feminina para Adão, uma mulher, ou como a Bíblia fala, macho e fêmea os criou. Daí em diante, seguiu-se o nascimento natural até o dia de hoje. Porém, Deus continua sendo o autor da vida. Então aqui, após Deus formar Adão, Deus olhou para Adão, como diz lá em Gênesis, e viu Deus que não era bom que o homem estivesse só. Então Deus foi e fez-lhe uma adjuntora, ou seja, aquela que está junto, aquela que está próxima, aquela que anda junto. Então Deus foi e fez uma parceira para Adão. Deus fez uma mulher. E a Bíblia é bem clara e exata no que ela diz. Deus fez macho e fêmea. E ponto. Não existe e não houve outra prerrogativa. Deus fez macho e fez fêmea e ponto final. E a partir daí deu-se início à procriação humana, a partir do macho e da fêmea. Tá bom? O terceiro subponto do primeiro ponto diz assim: a individualizada forma integral. Da mesma forma que Deus criou o homem com 3 elementos, que já estudamos na aula passada, espírito, alma e corpo, ocorre na procriação do ser humano. Então, quando o ser humano, quando ele nasce da forma natural, né, da relação entre o homem e a mulher, o ser humano, ele também, aquela criança, ele já nasce também dotada dessa tricotomia humana que é espírito, alma e corpo. Adão, ele recebeu isso diretamente de Deus. E essa tricotomia humana, esse aspecto desses 3 elementos humanos foi passado de geração em geração através da concepção da mulher. Tá certo? Ele recebe espírito, alma e corpo. Assim ocorre na procriação do ser humano através da união íntima do casal. Homem e mulher, macho e fêmea. Ressalte isso, escreva isso com letra maiúscula. Homem, mulher, macho e fêmea. A tricotomia humana já está presente desde o ventre da mulher, ainda quando a criança está em formação. Está lá em Lucas, capítulo 1, versículo 44, você vai observar, naquela ocasião em que Isabel visita Maria, diz ali que quando as duas grávidas se encontram, a criança ali que estava no ventre de Isabel, que no caso era João, se alegra de estar diante do seu Salvador, que é aquela criança que está no ventre de Maria, e diz que a criança salta de alegria. Então, a gente vê que aquela criança já tem emoções, né? já pensa, né? Então, a gente já vê a ação dessa tricotomia humana do espírito, alma e corpo agindo ali através da expressão daquela criança que ainda está no ventre. Então, não é um aglomerado de células, é um ser vivo, dotado de espírito, alma e corpo, que está no ventre daquela grávida, que no caso é Isabel. Tá bom?
Logo vemos que a criação extraordinária de Deus não ficou apenas no Éden, mas foi passada de geração em geração. Daí fica um ponto de atenção quando se fala na perversidade chamada aborto. Quando uma criança dotada de corpo, alma e espírito é arrancada de dentro do ventre materno, tá bom? Então, uma das piores coisas que o ser humano pode cometer é o assassinato de uma criança, de uma inocente. E isso é feito, isso é trazido como um padrão social através do aborto, né? O aborto ele é nada mais do que o assassinato de uma criança inocente, indefesa, que não teve culpa por estar naquele ventre, que não pediu para estar naquele ventre, mas que foi resultado de uma ação de um homem e de uma mulher. Tá bom? Ter um filho no ventre é mais do que gerar descendentes, é poder dar continuidade à obra das mãos de Deus. Tá bom, meu querido irmão, minha querida irmã que me assiste nesse vídeo? Ter um filho é mais do que procriar a espécie, é mais do que a realização de um sonho, a realização de uma meta de vida. É mais do que você deixar descendentes nessa terra. Ter um filho é nada mais do que você dar continuidade à grandiosa obra das mãos de Deus que Deus começou a executar lá no Jardim do Éden. Então você que é mãe, você que é pai, você está dando continuidade àquilo que Deus fez no Éden. E isso é um grande privilégio para você que é pai, para você que é mãe, assim também como é uma grande responsabilidade. Então pense antes de praticar esse ato tão grandioso que é a formação de uma nova vida. Tá bom? E isso aqui, meus irmãos, foi o primeiro ponto, né? Vamos agora para o segundo ponto. Como eu falei para os irmãos, a aula é bastante resumida, bastante rápido, tá bom? Daqui a pouco estamos encerrando, mas eu vou deixar o PDF disponível para você no link do primeiro comentário. O segundo ponto, ele traz o corpo e a glória de Deus. Esse segundo ponto, ele também traz 3 tópicos interessantes, que é o divino tecelão, entendimento e louvor e princípios ou regras, tá certo? Esses 3 tópicos estão dentro do segundo ponto. Vamos analisar o primeiro, o divino tecelão. O salmista Davi se refere a Deus através de uma linguagem poética como um tecelão, no Salmo 139, do qual eu comecei aqui citando, tá bom? Então, se você for observar esse salmo, você vai ver que Deus, ele cria o ser humano, ele forma ali todas as suas juntas, os seus ossos, os seus tecidos, ainda quando aquela criança está no ventre de sua mãe, tá bom? Há certas culturas que defendem a automutilação do corpo através de ações extravagantes, ou vícios que, de modo geral, acabam desonrando e até modificando a estrutura corporal. Outros supervalorizam o corpo. No mundo onde tudo é registrado e postado, todos querem estar com o corpo em forma. Porém, se esquecem da alma e do espírito, gerando um verdadeiro desequilíbrio. Cuidar do corpo é essencial para uma vida saudável, mas sem exageros ou irresponsabilidades, pois seu corpo é fruto do divino tecelão, como disse Davi. Então fica aqui a responsabilidade, tá certo? Nós temos que ter uma vida moderada. Você de forma alguma pode fazer nada que prejudique o seu corpo, que leve o seu corpo a sofrer consequências, a mutilar o seu corpo, a deformar o seu corpo, como algumas culturas defendem, até a deformação do corpo como um estilo de vida, uma cultura, tá certo? Mas isso nós entendemos que é algo terrível que você faz contra o seu corpo, porque o seu corpo ele é obra do divino tecelão, assim como disse Davi, se referindo à grandiosidade, obra de Deus, tá certo? Na formação do teu corpo. Porque quando você estava no ventre da sua mãe, Deus estava lá te formando e formando o seu corpo exatamente da forma como ele é. E o teu corpo é para ser usado para a glória e louvor do nome do Senhor, tá certo? Não como um instrumento, tá certo? De desonra. Vamos lá no segundo subponto, entendimento e louvor. A compreensão da obra divina na formação do corpo humano liberta-nos de toda especulação, dúvida, incredulidade e produz em nós um sentimento de gratidão e louvor, tá certo? Então, quando você compreende tudo isso, diante das Escrituras Sagradas, a grandiosidade, né, que é a formação do teu corpo, nós não temos outra opção, outro modo
certo, de agradecer isso do que louvando a Deus e nos rendendo a Ele em gratidão por essa grande obra que Deus fez, né? Que é ter feito o nosso corpo, né? Ainda no ventre da nossa mãe ali, ter tecido tudo como um tecelão, certo? Assim como Davi expressou no Salmo 139. Por outro lado, a falta dessa compreensão da palavra leva o homem a uma vida de incredulidade e inquietude, buscando sempre uma resposta para a sua existência e se tornando presa fáceis para toda sorte de doutrina, teorias evolucionistas e até mesmo o ateísmo. Então, quando você não tem uma visão clara dessa palavra acerca da obra magnífica de Deus, certo, na sua vida, você é uma presa fácil para toda sorte de doutrinas que tem aí, tá certo? Teorias evolucionistas e até mesmo o ateísmo, tá bom? Vamos lá para o terceiro subponto. Regras ou princípios, né? Quando falamos em corpo, a lógica é que cada um diga ser responsável pelo seu. Mas para o cristão, a base para o seu viver está pautada nas Escrituras. Uma dessas maneiras do viver cristão é uma vida moderada e glorificar a Deus através de seu corpo. Está lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Tá bom? Então devemos sempre nos perguntar: o que faço com o meu corpo? Glorificar a Deus ou só viso agradar a mim mesmo? Tá bom? Então você pode dizer: não, meu corpo, minhas regras. Ok, tudo bem. Mas você vai ter que entender que vai chegar um momento que as consequências daquilo que você está fazendo com o seu corpo vai chegar. Tá certo? E dependendo do estilo de vida, do modo de vida com que você estiver levando, aí vem o tamanho da conta a pagar por isso. Então, leve uma vida regrada, de obediência a Deus, cuidando do corpo, cuidando da alma, cuidando do espírito, para que o teu corpo possa gozar de dias felizes aqui nessa terra e ainda por vir você possa herdar a vida eterna. Tá bom? Vamos agora para o terceiro ponto. O terceiro ponto e último da nossa aula, tá bom? Do nosso subsídio. O terceiro ponto, ele vai falar o corpo e a coletividade, ou seja, o corpo de forma individual e o corpo de uma forma coletiva. Esse ponto também vai trazer 3 subpontos. O primeiro, a prática relacional. O segundo, a prática congregacional. E terceiro, tecnologia e culto. O primeiro subponto, a prática relacional. Deus nos fez para viver em sociedade, ou seja, um ser gregário, certo? Um ser gregário é aquele ser que ele precisa viver em sociedade. O ser humano ele não consegue viver isolado. Você pode até dizer, tem dias que você quer estar sozinho, não quer falar com ninguém, ok. Mas viver a vida toda de forma isolada, você não foi feito para isso. O ser humano não foi feito para isso. É tanto que quando uma pessoa está depressiva, né, a primeira coisa que ela quer é se isolar. Então isso já é um alerta de que aquela pessoa não está bem. Aí é que ela precisa de cuidado, aí é que ela precisa de amparo, aí é que ela precisa de apoio, tá certo? Porque o ser humano, ele foi feito para viver em sociedade, em convívio social, tá bom? Por isso que vem lá em Gênesis 1:28 a ordem de povoar a terra, né? Porque o ser humano tinha que viver ali em comunidade. E todo ser que vive em sociedade tem deveres sociais, assim também como direitos. Hoje, com as redes sociais, muitos têm trocado o convívio humano por comunidades virtuais, porém as telas jamais poderão substituir o contato físico. Tiago expressa, certo, lá na sua epístola, no capítulo 1, versículo 27, quando ele fala acerca da verdadeira religião, ele diz que é feita através do contato relacional, que é visitar os órfãos, visitar as viúvas, tá certo? Então você não pode ter contato com as pessoas apenas através das redes sociais, tá certo? Você não pode, tá certo? A verdadeira religião ela é feita através do contato congregacional, tá bom? E que também é chamado de comunhão, tá certo? O segundo subponto, já vamos encerrar, a prática congregacional. O nosso corpo é um elemento fundamental para o culto divino. Está lá em Romanos 12:1 que ele diz: rogo-vos pela compaixão de Deus que apresentai vossos corpos como sacrifício vivo, santo e irrepreensível a Deus. Tá bom? E haja vista sermos seres gregários que vivem em sociedade, temos a necessidade da vida congregacional para que juntos formemos o corpo de Cristo. Desse modo, refutamos o discurso que relativiza a comunhão congregacional e a individualidade. Tá bom? Então, para você ser igreja, você precisa estar em comunhão com os irmãos e
congregando juntamente com os demais membros. Você sozinho, você não é igreja. Você sozinho, você é membro. E um membro fora do corpo, ele morre. Ele adoece e morre. Se você cortar a sua mão, tirar do corpo, a sua mão ela vai apodrecer e vai, certo? Não vai mais servir para nada. Então, da mesma forma, somos nós fora do corpo, tá bom? Então, você precisa estar no corpo, né? Vivendo uma vida congregacional, tá bom? Terceiro subponto e último aqui para encerrarmos, diz tecnologia e culto. A vida congregacional não reflete apenas assistir ao culto, mas participar dele, se envolver com a dinâmica do culto, através da adoração, louvor e ação de graças, é essencial para o crescimento do indivíduo. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Vemos hoje os avanços tecnológicos, onde muitos até já dispensam a presença física no culto. Outros se distraem com as câmeras, telões e luzes, mas não podemos deixar que o virtual e o mecânico substituam o contato físico e espiritual do culto a Deus. Tá bom, irmãos? Então hoje é muito comum nos cultos ter a participação de uma equipe de mídia e eu considero isso de suma importância, mas não podemos deixar, né, que nada disso tire o nosso foco, que é cultuar a Deus. Tá bom? Então, em algum momento, esqueça a câmera, esqueça o celular, esqueça as luzes, telões e se concentre, se ligue com Deus para que você possa entregar um culto agradável ao Senhor. Tá bom? Na conclusão aqui nós temos a adoração a Deus abrange todas as esferas do nosso ser. Por isso, o adoramos em espírito e em verdade. E essa adoração não fica apenas nos limites da individualidade do nosso ser. Ela rompe barreiras e se espalha por todos aqueles que estão à nossa volta. Amém, meus queridos? Não dá para a gente explicar com detalhes todos os pontos. Por isso que nós estamos disponibilizando gratuitamente esse PDF para você. Você que está me assistindo pelo nosso canal no YouTube, você acesse agora esse link que está fixado no primeiro comentário, tá bom? E você vai acessar o link e esse link ele vai lhe encaminhar para você ter de graça o PDF dessa aula, tá bom? E você que está me assistindo pelo Instagram, você comenta aqui e nós vamos estar lhe enviando através de um direct o PDF dessa aula para que você cresça na graça e no conhecimento do Senhor. Deus abençoe a sua vida por estar nos acompanhando até aqui. Até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Que o Senhor te abençoe.